que acontece com uma pessoa quando ela decide se suicidar? Esse vai ser um livro que vai trazer meio que uma simulação de uma resposta pra gente. Ele tem um intuito de ser uma sátira, né? Não vai ser assim uma coisa para ser levada a sério como um livro religioso, mas como assim meio que uma ficção. Foi um livro que eu amei ter conhecido, amei ter feito a leitura e que me lembrou muito uma novela. Depois eu vou comentar mais pra frente. Seria que eu vim indicar muito pra vocês, porque você pode realizar o seu sonho de ter o seu livro com ele, porque ele tem uma agência, uma editora. O Alexandre Bouri, ele é dono da editora, design do escritor, editora, agência editorial e tal. E ele trabalha, né, com isso do autor independente, justamente para poder dar a chance para a pessoa mostrar o seu trabalho, porque tem muita gente que tem o potencial, mas, né, não tá aí aparecendo porque não tem quem valoriza, quem vai dar a chance. E aí ele tá aí nessa para poder dar a oportunidade. A editora dele tá aí nesse meio há mais de 12 anos, já teve mais de 300 autores que fizeram livros com nível de grande agência, assim, de grande editora. E assim, é uma agência, uma editora que faz revisão de capa, faz diagramação, faz revisão de texto, eles fazem tudo, é um serviço completo, é super confiável, tanto que o livro dele foi lançado pela própria editora dele, e assim, gente, foi um sucesso. Eu amei ter lido, a história foi assim, super fluida, é uma história assim que te prende, você fica querendo saber o que vai acontecer no final, você fica pensando, meu Deus, que ideia, sabe, que escrita. E hoje eu vim recomendar pra vocês. Vou deixar o link aqui na descrição do contato dele, do perfil, do site, para vocês poderem entrar em contato e também poder realizar o sonho de vocês. E agora, vamos pro vídeo. O nome do livro é O Que Vai Ser Quando Morrer, como disse, do Alexandre Bouri, e é uma sátira, tá? Então, desde o início, eu quero deixar claro que não vai ser um livro religioso, não vai ser uma alfinetada para ateu, para cristão, católico, evangélico, não vai ser uma alfinetada para a Bíblia, para quem acredita em vida após a morte ou não. É uma sátira, é um livro assim, pode ser considerado, eu acho, de ficção. E assim, gente, é livro, é uma história. Então a gente tem que ler aquilo sabendo que, entendeu? É para você ler ali, distrair e tal, e pronto, acabou. Desde o início, você lê aquilo percebendo que está tratando de um suicida. É um homem que está completamente sem vontade nenhuma de viver. Ele tá já no caminho dele, ele tá completamente triste, nos afazeres dele, ele faz tudo completamente sem vontade, tudo depressivo. Mesmo se não tivesse citado a parte do suicídio, com os indícios dos afazeres, das coisas do dia a dia, já daria para perceber que ele era uma pessoa suicida, que ele era uma pessoa depressiva. Então, assim, é um livro que o autor ali, ele já estava dando muitas características, muitos indícios de que alguma coisa com aquele protagonista não ia dar bom. E tem uma poltrona que ele sente muito ali o tecido dela e ele fica ali sentado nela pensando com o calibre 38 dele, que ele precisa fazer, que ele precisa criar coragem, e ele coloca no peito e aí ele não consegue, até que ele cria coragem e aí acontece, ele se mata. Só que aí, gente, do nada, questão de minutos, ele acorda, ele desperta, só que ele não está na poltrona dele, ele não tá na casa dele, ele desperta em um lugar de muita luz, só que é um lugar muito frio, que ele chega a bater os dentes de tão frio que é, e tem muita névoa nesse lugar, ele mal consegue ver os pés dele de tanta névoa que tem, e ele tá perdido, ele não sabe onde ele tá, e assim, ele tá ciente, ele tá com a consciência dele de tudo que aconteceu. Até alguns minutos atrás da vida dele, de que assim, a vida dele tava ruim, de que ele queria se suicidar,
de que ele se suicidou, ele sabe de tudo, ele tá ciente de tudo. Então assim, ele pensa, meu Deus, se eu morri, como eu ainda tô com a minha consciência, onde eu tô, porque eu atirei, então o que aconteceu, né, onde eu tô. Até que aparece um cara e ele diz que ele vai ser o orientador dele e tal, que ele realmente se suicidou. E ele vai andando nesse lugar e ele meio assim, ele tá no céu, vamos dizer assim, tá? Ele tá no céu, só que como ele se suicidou, ele tá num lugar que é um lugar de punições. Então ele vê anjos trabalhando, só que assim, são anjos com corpos definidos, sabe? E eles estão nos afazeres dele, não estão lá de boinha só tocando violino, igual... não, eles estão nos afazeres dele, sabe? E ele vai passando pelo mármore, esse homem com o orientador dele, até que ele chega em um deserto. Tem muita pedra e tem outras pessoas. E quando ele chega nesse deserto, o orientador dele diz que ele precisa fazer uma pilha com 50 metros, se eu não me engano. Até então, beleza, ele precisa construir uma pilha com 50 metros lá de pedra e é a punição dele. Porque nessa área de punição ficam os pedófilos, suicidas, assassinos, todos esses aí que não mereciam estar no céu, vamos dizer assim, tá? Porque ali, tecnicamente, todos vão para o céu, mas tem a parte dos bons e tem a parte dos ruins. Ele precisava construir essa pilha, só que tem um porém. Ele não ia ter água, ele não ia ter nada. Ele ia se desidratar, ele ia sentir dor, ele ia cansar e ele ia sentir tudo, porém ele não ia morrer. Ele ia sentir a dor de quase morrer, ele ia sentir a desidratação, ele ia sentir o cansaço, mas ele não ia morrer, porque ele já estava morto. Ele ia sentir tudo, todo o sofrimento, ele ia sentir quando uma pedra caísse no dedo do pé dele, abrisse o dedo do pé dele, ele ia sentir, ia abrir a ferida, ia rasgar, ele ia ficar lá com a ferida aberta, ele ia sentir e ele ia ter que continuar até o final. Tanto que aí ele começa a reparar nas outras pessoas e ele começa a escutar muitos gemidos de sofrimento, de dor, pessoas rindo, alucinando. Ele começa assim ver coisas assim que ele já começa a pensar, meu Deus, lascou. Ele começa, né, até então tá de boa, ele sobe ali em 3 metros de pedra, ele já começa a ficar cansado, até que chega um momento que ele já começa a alucinar com Coca-Cola, ele começa a alucinar com cerveja, com água, com cachoeira. Mas indo à frente do livro, esses são punições que vão acontecendo até que ele seja digno de estar lá, de conhecer o Senhor, vamos dizer assim. Ele vai tendo que passar por provações, sabe? Ele vai ter esse castigo, ele vai ter... esse daí é um deles, né? E depois eu não vou falar outros, porque aí pode ser que seja um spoiler. Mas ele vai ter que passar por várias provações, tentações, até físicas, diferentes a outra pessoa, as mulheres. Ele vai chegar a conhecer até o diabo e, assim, coisas que ele vai alucinar e ele não vai saber se é real ou não. Ele vai fazer até, às vezes, o orientador dele ficar meio questionando certas coisas sem respostas. Mas tudo isso para ele poder chegar ao Senhor, né? O grande Jesus Cristo, o grande Deus, enfim. Porque lá ele pergunta sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E eles não dizem exatamente sobre os dois. E aí depois no final eles acabam... Enfim, não vou me prolongar muito nisso aí, porque eu vou acabar soltando um spoiler aí. Mas ele vai tendo que passar por castigos. Assim, gente, nesses castigos ele vai comer o pão que o diabo amassou, mas ele não morre. Então ele vai sentir todo tipo de dor, ele vai sentir, o corpo dele pode abrir,
assim, e ele não morre, mas ele sente. Ele alucina, ele passa sede, ele acontece de tudo, mas ele não morre. É o questionamento que o livro nos deixa. Às vezes, será que a vida é tão ruim assim? Porque já logo no primeiro castigo dele, na primeira aprovação dele, ele já começou a pensar, meu Deus, a vida na Terra era tão boa. Nossa, esses homens aqui, eles não têm noção de como a vida na Terra era boa, de como tudo lá era tão bom, não sei o que. Logo no primeiro castigo, ele já começou a se arrepender, já começou a pensar isso. Então, esse livro, ele é mais pra gente ver como uma coisa dessa, como um suicídio. E talvez, né, o que tem aqui não é tão pior quanto o que pode vir depois, porque tem muita gente que fala, né, que depois você acaba, né, pagando, e realmente nesse livro mostra isso. E de início eu comentei que esse livro ele me lembrou uma novela muito antiga. Tem muita gente aí que vai assistir esse vídeo que nem era nascida ainda. Eu nem sei se eu era nascida ainda quando passou essa novela, eu acho que não, mas passou a reprise dela esses tempos. E aí eu assisti ela, chama A Viagem, e me lembrou muito essa novela, esse livro, porque a pessoa morre e aí depois ela acorda assim numa névoa e tem o orientador e tal. Aí depois tem o inferno também, onde as pessoas estão lá sofrendo e tal. Só que tem cada um o seu lado nessa novela. E aí nesse livro não, nesse livro é o mesmo lugar, porém partes diferentes, né? Você vai passando cada um por castigos, né? Missões, não sei se dá pra chamar de missões, mas você vai ali passando por provações até você chegar no Senhor, né? Até você ser digno de conhecer Ele. Eu achei o livro, assim, uma escrita excelente, é super fluida, você vai lendo assim, quando você vê, você já terminou, ele é super curtinho, ele tem 80 páginas, se eu não me engano, ele é muito rapidinho de ser lido, mas não é só pelo fato dele ser curto que ele é fluido, porque às vezes você pega um livro curto que simplesmente não vai, mas essa história realmente vai porque você quer saber qual vai ser a próxima aprovação, se ele realmente vai conseguir ser digno, sabe? Qual vai ser ali o final dele, e assim, o final do livro você fica totalmente doida, sabe? Doida, você fica tipo, o que foi tudo que rolou, entendeu? É incrível, eu recomendo muito vocês a lerem, e ele é muito bom também caso você esteja passando por uma situação difícil, porque ele mostra que não vale a pena, né? Porque se realmente, caso fosse assim, né, que acontecesse, a vida aqui é muito melhor, apesar das dificuldades, a vida aqui é muito melhor do que o que possa ter do outro lado, né? Caso a gente decida fazer algo antes da hora. Essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aí embaixo no canal, me siga lá no Instagram, @Cantinho Literário, eu vou deixar passando aí na tela pra vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Manda aí pra eles, fala pra eles curtirem, comentarem. Se você tem vontade de ser um autor independente, se você tem vontade de lançar o seu livro, tem esse sonho, clica no link que eu vou deixar aí embaixo, tá bom? Entre em contato com o Alexandre, que ele vai providenciar esse sonho aí pra você, ele vai te ajudar nisso. Um super beijo e até a próxima resenha.